Olá, queridos, graça e paz vos sejam em tudo multiplicadas. Graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos para as nossas videoaulas do nosso curso de formação cristã no CETEB, o curso básico em teologia. Espero que essas videoaulas de alguma forma estejam sendo instrumentos para abençoar você, edificar a sua vida, fazer você crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor. Antes de nós iniciarmos a videoaula de hoje, eu quero mais uma vez deixar um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação, que se encontra na carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Roma, no capítulo 12, versículo de número 7, onde Paulo fala acerca das muitas funções e do exercício dos dons. E com relação ao dom do ensino, porque na Bíblia ensino também é um dom da parte de Deus, no capítulo 12, versículo 7, Paulo diz assim: se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Paulo diz aqui que se o nosso dom da parte de Deus é ensinar, que nós devemos nos dedicar a isto. Dedicação é o mesmo que empenho, esforço. E nós precisamos ter isto em mente. Qualquer professor, qualquer educador, ele precisa se esforçar em ensinar a palavra de Deus, em trazer o melhor que ele pode para o exercício perfeito da sua chamada, da sua vocação, do seu ministério. Vamos falar um pouquinho aqui acerca de planejamento de aula ainda, tempo de aula e planejamento. Aliás, se você não assistiu ainda o outro vídeo, procure assistir o outro vídeo, o vídeo que nós falamos acerca do planejamento de aula. Nós começamos aqui a falar um pouco acerca desse assunto de planejamento de aula, e para você entender o que vamos falar aqui hoje, é preciso que você também atente para aquilo que é falado no outro vídeo, tá bom? Bom, nós falamos no outro vídeo acerca de dividir o tempo entre o número de páginas, entre o conteúdo acerca do que você vai ministrar, pelo tempo que você tem disponível para dar a aula. Isso é fundamental para que você consiga dar todo o conteúdo dentro do tempo que está disponibilizado para você. Outra coisa que nós falamos é que o tempo de tolerância, de tolerância para aprendizado de um adulto é de até 50 minutos. Passando de 50 minutos já se torna cansativo. E das crianças até 4 anos, no máximo 5 minutos. Tá? Nós falamos também um pouco acerca disto. No outro vídeo eu falo de maneira mais pormenorizada. Eu estou aqui fazendo apenas uma recapitulação. Nós falamos que enquanto você estiver ministrando a aula, e estamos falando aqui em especial, claro, da aula de escola dominical, o nosso intuito aqui é mais a formação cristã mesmo, não é formação acadêmica. Nós não estamos aqui dando aula de pedagogia didática para formar ninguém como pedagogo, para exercer isso profissionalmente, não é a intenção. A intenção aqui mesmo é mais para auxiliar você na sua aula do dia a dia da escola dominical. Então não permita que enquanto você esteja ministrando a aula, ninguém fique conversando paralelamente, fora do assunto da aula, que fique, por exemplo, lendo revista, lendo Bíblia na hora que você está dando aula. Ou seja, evite tudo que tire a atenção da aula que você está dando, tá? Controle isso aí, tá? Faça com que o foco dos alunos esteja sempre sobre você. Um outro ponto que nós falamos no outro vídeo é que você precisa marcar os pontos principais do assunto dentro de cada página. E aí, dentro desse planejamento, claro, ver aquilo que você vai gastar mais tempo, menos tempo e por aí vai, tá bom? Agora, iniciando um novo assunto nessa videoaula, eu queria falar que é interessante para o professor de escola dominical, para o educador, ele preparar uma pergunta para a classe, se ele julgar necessário, por cada tópico da lição, por cada ponto da lição. Normalmente as revistas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, da CPAD, eu não sei qual é a revista que você trabalha lá na sua igreja, mas normalmente a Casa Publicadora ela trabalha com 3 tópicos.
tópico 1, tópico 2, tópico 3. Então, por cada tópico desse, você procura formular uma pergunta. Para que isso, pastor? Para auxiliar você a entender o nível de conhecimento dos teus alunos dentro daquela matéria. Você entende o nível de conhecimento dos teus alunos dentro daquela matéria, fica mais fácil saber em que área você pode trabalhar a fim de que essas dúvidas elas sejam dirimidas, tá bom? Quando as pessoas responderem, um outro ponto interessante, quando você fizer a pergunta e alguém responder, não aceite pergunta meio certa. Pergunta meio certa, não aceite resposta meio certa. Resposta meio certa é resposta errada. Ou a resposta está certa ou ela está errada. Não existe resposta meio errada nem meio certa. Toda resposta que não é certa ela é automaticamente errada. Então não aceite resposta meio certa. Corrija, orienta, diga, aqui está certo, aqui está errado. Outra coisa, procure envolver os seus alunos dentro do assunto que você está tratando. Dê a eles exemplos, situações, causos, como diz o outro, né? Para que eles se sintem estimulados a contarem as suas próprias experiências. Uma história, uma história com né? Um trecho de um filme, tudo isso ajuda. Você deve dar aos seus alunos oportunidades de falar, de contar suas experiências, suas ideias. Você não deve produzir uma aula, digamos assim, engessada. Porque quando o aluno fala, ele também está aprendendo. Quando o aluno fala, você consegue perceber o que ele pensa acerca daquele assunto, qual é a ideia que ele tem. E aí você pode, como professor, trabalhar aquilo ali, corrigindo aquilo que se julga estar errado. O que você tem que tomar cuidado é com relação ao tempo. Porque tem alunos que se estendem e vão embora mesmo, se empolgam. E aí outro ouve aquela história, quer contar a história dele também e tal. Isso tudo é normal na escola dominical. Dando aula na escola dominical. Só que você tem que controlar isso aí. Você tem que controlar esse, digamos assim, esse fogo. Esse fogo você tem que controlar. Correto? Mas é importante dar oportunidade sim para os alunos poderem participar, desde que o assunto esteja dentro do assunto que eles estão falando, esteja dentro do assunto que você está tratando na lição. Assunto paralelo, a gente resolve dúvidas, porque às vezes acontece o aluno ter uma dúvida de um assunto que não tem nada a ver com aquilo que está sendo falado. Porque um assunto acaba às vezes gerando dúvida de outra coisa. Mas assuntos que estão fora da lição, você deve responder sim, mas não na hora da aula. Deixe para responder isso após a aula. Diga a ele, olha, isso aí eu vou te responder, eu vou tirar essa dúvida, mas não agora. Quando terminar a aula, você me procura que eu vou tirar essa dúvida. Tá bom? Vamos lá. Controle, já falei sobre isso, né? Empolgação dos alunos. Perguntas do assunto em estudo devem ser respondidas. Perguntas que são fora do assunto devem ser respondidas fora da sala de aula, senão a aula deixa de ser a aula para uma turma e vira uma aula para uma pessoa só. Não é? Dê um pouco de humor às aulas, isso aqui é muito bom. Muito bom. Dê um pouco de humor às aulas, fazendo-as ficarem agradáveis. Você não pode ser aquele professor sisudo, né, sério demais, aquela aula, né, engessada, se torna chato. Ainda mais a nossa cultura, o nosso povo, é um povo que pela sua cultura, ele é um povo brincalhão. Nosso povo, desculpa a expressão chula que eu vou usar aqui, o nosso povo é zoeira toda hora. É zoeira pura, tudo o pessoal zoa. Até aquilo que é sério, aquilo que é grave, aquilo o pessoal zoa, faz parte da cultura. O cara está morrendo lá de alguma doença, e se ele puder fazer uma zoeira com aquela doença, ele vai fazer, mesmo morrendo. Então é da cultura. Então, dê um pouco de humor às aulas, né? Conte alguma coisa, alguma anedota, né? Claro que você não pode fazer isso a aula toda, né? Senão também vira bagunça. É preciso se evitar os extremos, sempre. Os extremos são sempre perigosos. Então, com equilíbrio, né? Uma brincadeira ou outra descontrai, distrai, traz humor à aula, né? Torna a aula leve, não é?
Outra técnica que é importante, não só na pedagogia, mas também até na pregação, é você alternar o volume da sua voz. É claro que às vezes, não é, se você está trabalhando numa igreja, onde a estrutura da igreja, ela não é uma estrutura de salas de aula, individuais, se você é aquele professor que dá aula com as classes divididas dentro do templo, não dá para você aumentar o volume da voz, senão você atrapalha o colega, não é? E às vezes acontece de terem alunos de uma outra classe tendo aula, ali próximo à classe que você está dando aula dentro do templo, que os alunos, por causa do seu volume de voz, eles deixam de prestar atenção naquilo que o professor lá, o colega está dando aula lá na outra turma, e presta atenção na sua aula. Quer dizer, você está dando aula para a tua turma e está dando aula para a turma do colega, e o colega lá também está falando à toa. Então, você alternar o volume de voz, isso é uma técnica, isso é bom, porque você dá ênfase, de repente, em algum momento ali, alguma palavra, algum assunto, você aumenta o volume de voz, opa, isso chama atenção. Então essa técnica ela é importante, mas tem que tomar cuidado quando você está aí junto, né, de outros professores também dando aula na turma, tem que tomar muito cuidado com isso. Outra coisa, deixa eu ver se o meu tempo aqui dá para continuar. Vamos lá. Procure circular pela sala de aula, isso quebra também a monotonia, tá? Então, o professor não pode ficar ali engessado toda hora na frente da classe. É bom você andar para um lado, é bom você andar para o outro, é bom você ir pelo canto ali em volta. Isso é importante na aula, isso quebra a rotina, quebra a monotonia, sabe? Evita de você dar aula ali engessado, parado na frente da classe, daqui a pouco os alunos estão... Entendeu? Então, quando você anda, você chama atenção, eles têm que te acompanhar e tal. Então isso aí também é uma técnica que ajuda você a quebrar a rotina. Eu mesmo aqui na igreja, às vezes eu estou sentado dando aula, que é classe única, às vezes eu levanto, fico de pé, né, faço um movimento, vou para o quadro, mexo no quadro. Isso é importante, isso é fundamental. Outro ponto, procure adequar o tipo de linguagem à cultura dos alunos. Jesus falava na linguagem do povo. Se você trabalha, por exemplo, com jovens e adolescentes, não é querer falar difícil. Tem que falar na linguagem deles, não na linguagem que eles entendam. O bom mensageiro é aquele que se deixa compreender. Não adianta querer falar difícil, querer falar palavras que os alunos não entendem, ou se você também está numa classe que sabe que o teu povo é humilde, que o teu povo é mais simples, não adianta querer falar palavras difíceis, né? Porque o pendão, porque a alcunha... Entendeu? Então não adianta. É claro que é bom, em certos momentos, enriquecer o vocabulário dos alunos, mas cuidado para não exagerar, não é? Senão não adianta. Você dá um estudo que as pessoas não te entendem e não funciona. Outro ponto que é muito importante, aliás, é um dos mais importantes, é você contextualizar o assunto que vai ser tratado, tomando cuidado de não deturpar ele. A Bíblia é um livro que foi escrito há mais ou menos 4.000 anos. 4.000 anos. Então, se você não conseguir pegar o assunto, a situação e contextualizar, o que é contextualizar? Trazer para o contexto atual, os alunos vão ficar sem saber como é que eles aplicam, como é que eles colocam no dia a dia da vida deles esse ensino. Então, isso é fundamental. É fundamental. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em Efésios 5,18, diz: não vos embriagueis com vinho, que é contenda, mas enchei-vos do Espírito. Mas será que é só o vinho? Hoje, na nossa época, é só o vinho que faz com que você fique com a mente entorpecida? Não. Hoje nós temos as drogas, né? Nós temos as chamadas anfetaminas, nós temos a maconha, nós temos um monte de coisas que podem fazer com que a sua mente fique entorpecida. Então, contextualizar é mais ou menos dizer: não vos embriagueis com vinho, porque na época de Paulo era o que fazia isso, não quer a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Se fosse hoje, o crente não pode usar droga, não pode, né? Enfim. Então, tem que contextualizar isso aí, trazer para os dias de hoje, que é o que a gente chama de ensino descritivo, né?
Claro, aplicar o ensino à vida dos alunos, que é o ensino prescritivo, já falei sobre os dois aqui, um é descritivo, outro é prescritivo. Descritivo é você contextualizar, prescritivo é você aplicar a vida dos alunos no dia a dia, né? Você dizer como é que eles fazem para poder viver aquele ensino no dia a dia. Para a gente estar encerrando, que a hora vai embora, procure ter subsídios sobre o assunto, pesquisar sobre o assunto, dar corpo a ele. Lembre-se que ninguém vem para a escola dominical para ouvir só o que está na revista. Se o aluno vier para a escola dominical para ouvir o professor falar só o que está na revista, ele não fica em casa e lê a revista em casa. Por que muitos alunos se desmotivam a vir para a escola dominical? Por que muitos alunos não têm ânimo para vir para a escola dominical? Por que muitos alunos não querem? Por que há uma defasagem, às vezes, de alunos em algumas classes na escola dominical? Porque o aluno chega ali, ele quer aprender coisa nova, ele quer aprender coisas que estão fora da lição da revista. Se for para ele ficar ouvindo o professor falando só o que está na revista, ele fica em casa e lê a revista em casa. Então a revista, o professor tem que entender que a revista ela te dá uma linha de raciocínio, uma linha de segmento. Agora você precisa, como professor, estudar, pesquisar e dar corpo àquele assunto, dar corpo a ele, tá? Dar corpo a ele. Tá bom? Isso é muito importante. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que o Espírito Santo fale melhor o seu coração. Que você procure aplicar no seu dia a dia essas preciosas lições que nós estamos transmitindo a você através dessas aulas. Deus abençoe. Até a próxima videoaula.